ele contrapunha, não é, a realidade da igreja de então. A sua intenção era chamar a igreja de volta aos princípios da Escritura, que ela tinha se desviado muito, né, dos seus fundamentos e da Escritura. Então a intenção de Martinho Lutero era justamente trazer a igreja de volta ao prumo da palavra de Deus e viver segundo os seus princípios e o que a palavra de Deus ensina. Né? Esse era o seu objetivo, mas, né, a igreja daquele então, que não era romana, era só a igreja católica, a igreja universal, né, o Papa se levanta contra, né, as teses dele, né, o excomunga, e aí existe realmente uma cisão muito forte. Né? A igreja se separa, né? A igreja rompe, né? Grande parte, né, dos seus seguidores foram com Lutero, né, de volta a cultuar conforme a Escritura. Então, esses que foram com Lutero foram chamados de aqueles que protestaram contra a igreja, né, a igreja católica. Aí ficou os protestantes, aqueles que protestaram, que tinham como fundamento as 95 teses de Lutero. Isso foi há 504 anos atrás, irmãos. E nós vivemos hoje, né, o legado, né, dessa reforma. Então, esse mês de outubro, né, a igreja presbiteriana, como também toda a igreja protestante séria, comemora esse evento, não é? Comemora esse marco na história, que mudou completamente o Ocidente. Se você olhar para o Ocidente hoje, né, quando eu falo aqui Ocidente, quando eu falo de Ocidente, eu falo América do Sul e Europa e parte da Ásia ali. Mudou completamente o cenário social, político, econômico, artístico, literário, né, tudo fruto, né, do legado da reforma protestante. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a reforma. Não é? Dentro desse contexto aí, dentro da reforma, os pensadores, os reformadores, né, que vieram pós-Lutero, não é, estudando as Escrituras e estudando a teologia, eles levantaram 5 pilares que a reforma protestante, que surgiram da reforma protestante, né, chamado de 5 solas. Isso está em latim, porque naquela época era escrito ainda hoje é assim, né, na literatura científica a gente sempre usa termos em latim, porque isso eu não sei. Mas naquele contexto eles também seguiram essa mesma norma aí. E trouxeram os 5 solas. Né? Sola quer dizer somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, né? Somente a graça e glória só a Deus. Então, esses são os 5 pontos que fundamentam a reforma protestante. E toda igreja cristã, fiel, as bases pilares da teologia dela estão fundamentadas nesses 5 pontos da reforma protestante. É o que nós vamos ver hoje aqui. Nós não vamos ver todos os 5 pontos. Hoje eu vou tratar aqui de 2 pontos. Sola Escritura, né, e sola Cristo, porque seria demasiado grande demais trazer esses 5 temas aqui de uma vez. E eu vou trazer de uma forma resumida também. Então, o texto que nós vamos usar está em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que esse texto aqui? Porque foi justamente esse texto aqui que abriu os olhos de Lutero para a justificação do homem mediante Deus. Porque naquele contexto você comprava a sua salvação, você comprava o seu perdão. Né? Os dogmas e as tradições haviam tomado conta completamente da teologia saudável da igreja. E Lutero, a começar a estudar Romanos, ele se depara com esse texto aqui e ele percebe que o homem não é capaz de se justificar a si mesmo e não é comprando a salvação por meio das indulgências que o homem vai ser salvo e vai ser justificado diante de Deus. Essa é uma ação externa, não interna. É uma ação que vem de cima, não parte do homem. E aí ele entende isso aqui e ele parte para fazer as suas teses contra toda a tradição e todos os dogmas da igreja naquele contexto. Então, nós vamos fazer aqui uma breve introdução. Não é? Primeiramente, eu vou trazer aqui, abrir parênteses aqui, para a palavra do Dr. Carlos, para a palavra do Dr. Dario de Araújo Cardoso. Né? Isso aqui eu peguei na Fides Reformata, um artigo que ele escreveu
como introdução da revista, e ele fala muito bem a respeito aqui da reforma protestante. É a nossa introdução. Abre aspas. O monge agustiniano Martin Luther, professor de Bíblia da Universidade de Wittenberg, afixou nas portas da igreja da cidade 95 teses que criticavam a prática da venda de indulgências por ameaçar o verdadeiro tesouro da igreja, o Evangelho. Essa publicação provocou uma discussão de proporções seculares e deu à ocasião a maior cisão da igreja do Ocidente na história. As repercussões do movimento iniciado por Lutero transformaram completamente a sociedade, a cultura da Europa. E nesses 504 anos alcançaram todo o mundo. São incalculáveis os tesouros teológicos acumulados nesse período. A Reforma Protestante teve papel fundamental em grandes transformações eclesiásticas, políticas, científicas, educacionais, culturais, sociais, etc. Fecha aqui as aspas a palavra do doutor Dario de Araújo Cardoso. A reforma no Ocidente teve um alcance imenso e ainda hoje a humanidade desfruta dela. A reforma atingiu e reformou as seguintes áreas da sociedade: a política com a democracia, a cultura, a economia, a educação, a literatura, as ciências, as artes. Tudo isso, a reforma protestante modificou, restaurou para melhor. Por quê? Porque naquele contexto, irmãos, nada disso aqui era possível, era pecado, era paganismo. A cultura, a política, a economia, a educação, a literatura, a ciência, as artes, tudo era pagã, do diabo. Somente uma profissão era legal, era a profissão dos sacerdotes, dos padres, porque a igreja apoiava isso. Tudo que fosse fora desse conceito era tido como pagão. Ninguém acreditava. As profissões, nenhuma delas eram tidas como profissões legais. Porque não estava ligado com a santidade da igreja. E o que foi que a reforma fez? Modificou totalmente essa estrutura, irmãos. A arte vem de Deus, a educação vem de Deus, a literatura vem de Deus, as ciências vêm de Deus, as artes vêm de Deus, a política vem de Deus, de uma forma saudável. Então, a imensidão do legado da reforma foi tremendo, e a Europa toda mudou, quase da noite por dia. Sua maior contribuição foi na teologia. A reforma protestante traz de volta a centralidade da palavra de Deus para a igreja, para os fiéis e para a vida em sociedade. O principal ponto teológico da reforma é a afirmação de que o ser humano só pode ser salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo e não por méritos humanos. Não se compra a salvação, não se compra perdão, como se comprava na época de Lutero. As indulgências e as relíquias também, sagradas, pedacinho da cruz, pedacinho do vestido de Jesus, o santo sudário, e por aí vai. E as pessoas acreditavam nisso, como se isso fosse algo espiritual e santo demais. No percurso do desenvolvimento do pensamento reformado, os reformadores contemporâneos apontaram os 5 pilares da reforma. Os seus 5 pilares são sola Escritura, isso aqui é em latim, que quer dizer somente a Escritura, solus Christus, que também quer dizer somente a Cristo, no português, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Vamos pregar sobre os 5 pontos em 2 séries. Hoje pregaremos sobre 2 pontos. A sola Escritura, somente a Escritura, e solos a Cristo, somente a Cristo. No próximo domingo pregaremos sobre os 3 temas restantes. Então vamos entrar primeiramente no somente a Escritura, né? Esse legado que a reforma trouxe para a nossa vida. Estaremos fundamentando esses 5 solas no texto de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Por entender que o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho como a justiça de Deus. A carta à igreja de Roma foi escrita por Paulo, provavelmente,
na cidade de Corinto, em sua terceira viagem missionária. O Evangelho, que ele fala aqui, é a Escritura, é a palavra de Deus. Ele é a justiça de Deus revelada na boa notícia da salvação e da condenação. E também é a regra de fé e prática para toda a igreja e para os fiéis. A intenção de Lutero era trazer a igreja de seu contexto de volta para a centralidade da Escritura. Ele percebeu que o desvio da igreja da Escritura, criando dogmas, doutrinas, tradições e costumes que nada tinham a ver com a Escritura, e tornaram esses dogmas mais importantes que a palavra de Deus. Foi isso que ele percebeu. Os dogmas, as tradições, são mais importantes que a palavra de Deus, quando deveria ser o oposto, irmãos. O estopim da reforma foi a venda de indulgências, isto é, a venda da salvação ou do perdão de Deus pela igreja, tendo a anuência papal. A Escritura deixou de ser o referencial e a regra de fé e prática para a igreja, e a tradição dogmática passou a ser a regra de fé e prática da igreja. A tradição é mais importante que a palavra de Deus. Os dogmas que nós criamos aqui são mais importantes que a palavra de Deus. É a tradição, o dogma e por baixo a palavra de Deus. O texto em Romanos 1, capítulo 1, versos 16 e 17, foi quem iluminou os olhos e o coração de Lutero. Paulo afirma que o Evangelho de Cristo não envergonha, pois ele é o poder de Deus para a salvação, e nesse Evangelho se revela a justiça de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus revelada aos homens. A justiça de Deus, revelada por meio da Escritura, é a justiça de Deus em Cristo, salvando e redimindo o homem. Deus está em Cristo, justificando pecadores, dos seus pecados e da condenação eterna. Paulo usa uma expressão forense, um termo usado nos tribunais. A cena é mais ou menos a seguinte: o condenado está diante do juiz, que é Deus, para receber a sentença. Ele pecou, ele quebrou a lei de Deus, por isso está condenado. Mas aí se levanta o advogado de defesa, Jesus, e se coloca no lugar do condenado e diz ao juiz: na cruz eu paguei o preço pela justificação dele, levei sobre mim seus pecados e a sua condenação. O juiz aceita essa justificação e justifica o pecador. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da Escritura. Essa é a centralidade da Bíblia, da Escritura, essa é a mensagem dela. Paulo está dizendo que a palavra de Deus é o poder revelado de Deus em Cristo pelo Evangelho que justifica o pecador. Não há necessidade, irmãos, de dogmas, de tradições, de pagar indulgência, de fazer promessa, né, de ter relíquias, de se prostrar diante de imagem, de escultura. Não precisamos disso em nosso contexto hoje. Porque o Evangelho é o único poder de Deus que faz isso, que justifica o homem diante dele. A igreja daquele contexto tinha vários dogmas. Segundo a igreja, dogma é uma verdade de fé revelada por Deus. Ela é imutável, perfeito e eterno. Veja só a dimensão do pensamento da igreja daquela época. Então, o dogma, né, é uma verdade, não é da Escritura, é uma verdade revelada por Deus aos sacerdotes daquele contexto, né? E é imutável, não se muda o dogma, é perfeito e é eterno, não se acaba. Por esta definição e aplicação, o dogma estava acima da Escritura, ou a tradição. Toda a revelação vinha por meio do Papa, que tinha a palavra final sobre toda a matéria de fé e prática. Ora, se a igreja havia se desviado da centralidade da Escritura, o cara que poderia vir do sacerdote mor da igreja? Os seus dogmas e as suas tradições, que não estavam fundamentadas e baseadas na Escritura. E Lutero percebeu isso. Não, está errado. Não é assim que funciona. A palavra de Deus não diz isso. A venda do perdão e a venda de cargos na igreja foi o estopim da reforma.
pois esta prática nada tem a ver com os princípios da palavra de Deus para o perdão e para o chamado e a vocação das pessoas. Então, irmãos, essa era a realidade daquele contexto. Né? E não pense, né, que aquela realidade mudou em nossos dias. Não mudou, irmãos. Nós sabemos de muitos amigos, parentes, não é, colegas de trabalho, que são presos a tradições e que não largam mão disso. Não largam mão de jeito nenhum. Não é? É aquele velho, aquele velho refrão, não é? Meu pai foi assim, eu vou ser assim. A minha família foi assim, eu vou ser assim. Então você segue uma tradição que não tem qualquer fundamentação bíblica da Escritura. Não tem. Não há base para isso da Escritura. Ora, se o fundamento da nossa fé é a Escritura, então vem a pergunta, eu vou crer e acreditar em quê? Numa tradição ou na palavra de Deus, na Escritura? É um confronto que ela faz automaticamente e naturalmente. Não é? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 e 17, Paulo revela o poder da Escritura para a vida da igreja e a vida dos crentes, dos fiéis a Deus. É o poder do Evangelho aqui, claro, revelado por Paulo. Ele diz assim, toda a Escritura, Novo e Velho Testamento, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, que justiça? Aquela apontada pelo Evangelho, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, o que é que a Escritura faz conosco? Nos educa, nos capacita para toda boa obra. Que boa obra? As obras feitas em Cristo, através da nossa profissão, da nossa vida. Porque foi a reforma, irmãos, né, que dignificou toda e qualquer profissão lícita, que não era assim antes. Não era assim antes, era uma abominação. Né? Era uma abominação. As pessoas não eram aceitas por causa da sua profissão. Né? Observe que Paulo ressalta a origem e a autoridade divina da Escritura. Isto é Velho e Novo Testamento. A razão do poder da Escritura é a sua origem e a autoria divina. Esse é o ponto aqui. Porque ela é inspirada, ela não é fruto da mente humana, ela não é fruto dos dogmas, das tradições, né, que se criam dos conceitos filosóficos, teológicos por aí afora. Não. Ela tem uma origem, ela tem um autor, e esse autor é Deus, a origem é Ele. Ele inspirou homens para que escrevessem, soprou no coração deles, para que eles escrevessem não dos seus próprios raciocínios, mas do raciocínio de Deus que tomava o coração desses homens. Isso é a centralidade das Escrituras. Por isso eu devo crer nelas, e não nos dogmas, nas tradições. E foi isso que Lutero fez. Agora, é interessante, irmãos, que Lutero não queria rachar a igreja. Essa não era a intenção dele. Mas era chamar, né, a igreja ao prumo correto. Vamos centralizar a nossa prática de vida, de pregação, de prática teológica na Escritura. No que ela ensina, no que ela pontua, no que ela mostra, no que ela revela. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é? Mas quebrar, irmãos, uma tradição, quebrar um dogma é muito complicado. Porque existe muita coisa por trás. E a gente sabe o que existia por trás ali naquele contexto, né? Era o poder, né, da religião, não é? Era aquele que detinha o poder, né? Ele não queria descer do trono, e nem aqueles também que o ajudavam, né? Nesses versos aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 e 17, nós vemos a autoridade, o poder, a inerrância e a suficiência da Escritura para a vida de todo servo de Deus e todo aquele que crê. Então, irmãos, a Escritura, ela tem autoridade, ela tem poder, ela não tem erros e ela é suficiente para ajustar, para moldar toda a nossa vida, conforme os princípios de Deus.
A Escritura, irmãos, entra em confronto com os dogmas religiosos dos nossos dias, como também naqueles dias de Lutero, pois esses dogmas tiram da Escritura sua autoridade, seu poder, sua inerrância e sua suficiência. Mas ela permanece viva até hoje, irmãos. Não há como destruir isso aqui. Não há como destruir. Hoje, os dogmas continuam na igreja, foram ampliados e continuam negando a autoridade da Escritura, sua inerrância, seu poder e sua suficiência. Alguns dogmas de hoje, não é? Da igreja. O primeiro, a virgindade perpétua de Maria. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso. A gente respeita isso aqui, não é? Ninguém vai estar, não é, querendo matar os católicos por causa disso aqui. Não, a gente respeita isso aqui. Mas não, a minha tese aqui, não é que não tem fundamentação bíblica para isso. Eu respeito, Maria teve um papel fundamental na Escritura. Fundamental. Como serva do Senhor. Não é? Segundo, Maria é sem pecado. Onde é que está isso na Bíblia? Essa tese na Escritura, não existe isso. Ela era uma pecadora. Vai lá em Lucas 1. Ela fala, Deus, meu Salvador. Terceiro, a igreja colocou Maria como mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Isso não está na Escritura. O que eu quero falar aqui é o seguinte, os dogmas que se levantam não têm base, sustentação bíblica, escriturística. Então, o que é que Lutero faz? Vamos voltar para a Escritura e ver se esses dogmas aqui têm realmente fundamentação bíblica. Se tiver, graças a Deus. Mas se não tiver, para de existir, para de ter. Maria é a mediadora entre Deus e os homens. Onde é que está isso na Escritura, irmãos? Não existe isso na Escritura. Não é? O Papa é infalível. Isso são coisas sérias. A Igreja Católica é infalível. Onde é que está isso na Escritura? Toda igreja é falível, porque são feitas por homens pecadores. A confissão e o perdão dos pecados está sob o poder da igreja. Onde é que está isso na Escritura? Não está na Escritura. Então, eu não posso, logicamente, né, me aceitar essas coisas. A extrema unção dos mortos, onde é que está isso? Não existe isso. A missa de sétimo dia, também não existe isso. Então, você vê que são coisas que foram sendo criadas, né, e colocadas sob a Escritura. O que é que Lutero faz? Tira e faz o inverso. A Escritura está no centro. Todas essas práticas não têm fundamentação na Escritura. A verdade é, a Escritura é inerrante, é infalível, suficiente, é a única fonte da revelação divina para a vida de fé e prática dos servos de Deus e da igreja. Não tem outra fonte, irmãos, é a Escritura. A Escritura tem um poder de constranger a consciência e levar o pecador a ter consciência de Deus e do seu pecado. O dogma não faz isso. Não tem esse poder de fazer isso. De convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Quem faz isso é a Escritura, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra. A Escritura sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação e para a nossa vida e a nossa relação com Deus. Não precisamos mais de nada. Com respeito à nossa comunicação, à nossa comunhão com o Senhor, tudo está na Escritura e também com o próximo. As relações pessoais e interpessoais. Está tudo na Escritura, os princípios. Os reformadores rejeitaram a autoridade divina do Papa e a confiança exclusiva dos seus dogmas. Eles repeliram qualquer forma de contradição à Bíblia. Foi o que Lutero fez. A vontade de Deus é expressa pela Escritura. Veio por meio da lei, inicialmente confiada a Moisés e depois pelo Evangelho confiado a Cristo. Então nós concluímos o que, irmãos, aqui? Ou que Lutero concluiu lá no seu contexto? O Papa não tem a palavra final. A tradição e o dogma não têm a palavra final. A igreja não tem a palavra final.
Só e somente em si a Escritura é a única regra de fé e prática e quem tem a palavra final. Isso é a sola Escritura. Daquele contexto e para o nosso contexto também hoje. Né? A igreja está sempre se reformando, irmãos. Né? Em geral, as pessoas tratam as Escrituras sem qualquer credibilidade. Quando a Escritura aponta o pecado, elas dizem: os tempos mudaram e a Escritura está obsoleta e desatualizada. Eles não abandonam seus pecados e seguem seus próprios caminhos e seus próprios dogmas. Esse é o grande problema. O fato é, o Evangelho de Deus é o poder de Deus tanto para a salvação como para a condenação do pecador. Aqueles que ouvem, se quebrantam, são justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Os que rejeitam são condenados porque rejeitaram o sacrifício de Cristo, não serão justificados diante de Deus. Está na Escritura isso. Esse é o primeiro sola. A Escritura é o centro da nossa vida. Não há nada que possa tirá-la do nosso contexto como igreja e como crente. Segundo ponto, segundo sola aqui, somente Cristo. Isso aqui é bonito demais. Primeiro só a Escritura, agora somente Cristo. Voltamos para o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois toda a Escritura gira em torno da mediação de Cristo, exposta por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua exaltação. Isso é a Escritura. O Evangelho é Cristo, é a Escritura. E toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse, gira em torno da mediação de Cristo em favor do pecador, do povo de Deus. Desta maneira, a Escritura nos apresenta Cristo como o único mediador de Deus para a salvação do seu povo. O único, não há outro. Não existe outro. Não existe santo, não existe padroeiro, nada disso tem base bíblica para lhe salvar, para lhe atender na sua vida. Os profetas em toda a Escritura bradaram essas verdades, apontando para a realidade futura da salvação de Deus em Cristo. Deus anunciou desde a queda de Adão o envio do mediador fiel, que justificaria seu povo dos pecados. Gênesis 3,15. Paulo afirma isso em Romanos 1,17, quando diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo. Assim sendo, a justiça de Deus se revela plenamente e eficazmente em Cristo Jesus. Cristo é o Verbo de Deus que habitua entre nós, irmãos. Verbo no contexto é a palavra, é a Escritura de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Observe que João aponta como Deus em Cristo, que veio fazer a mediação para o seu povo. Jesus veio para o meio dos homens, foi revelado pela Escritura como Messias, mediador e Salvador. Apresentado por ela, cheio de graça, de verdade e da glória de Deus. Mas é Ele, é a figura dele, não é outro, não é outra. Não são os santos, irmãos. Não são os santos que fazem esse papel. Não é Maria que faz esse papel. Ela não tem esse poder para fazer isso. Porque ela era uma mulher como nós, pecadora como nós. E careceu da salvação de Deus para a sua vida. Isso está lá no Evangelho de Lucas. Essa verdade. Jesus é o elo que liga o pecador a Deus. E segundo a Escritura, não há outro meio que faça esta religação entre Deus e o homem. Não existe outro. Não existe outro, irmãos. Mas, infelizmente, não é, os dogmas da igreja, ou a tradição da igreja, não é, encheu, não é, encheu de tradição, né? Para tirar Cristo do centro da história. O que é que Lutero faz? Não, volta. Cristo é o centro. Não são os santos.
Não são as relíquias. Não são as indulgências que vão fazer isso por mim. Não, isso não existe, é Cristo Jesus. Na época de Lutero, o Papa era o mediador de Deus entre os homens. Só ele poderia perdoar os pecados dos homens e fazer a ligação entre os homens e Deus. Olha só, o Papa estava no lugar de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Tudo dependia dele, não havia qualquer chance de se chegar a Deus pessoalmente. A mediação era unicamente feita pelo Papa ou pelos seus sacerdotes daquele então. As tradições da igreja medieval afirmavam que a obra de Cristo sozinha não era suficiente para a salvação. Tinha que haver mais acréscimos a esse contexto. Tinha que haver outros mediadores para isso. Como resultado, eram apresentados centenas de mediadores, a começar, né, por Maria, os santos, né, a autoridade do Papa, né, que conciliariam o contato entre Deus e os homens. O que é que Lutero faz? Não, ele está nas suas 95 teses, isso não tem fundamentação bíblica. Cristo é o mediador. Todavia, os mediadores salientaram o papel de Jesus como sumo sacerdote, que intercede em favor do seu povo perante o Pai. Não os santos, não as tradições da igreja. A igreja havia instituído que os sacerdotes legais eram os mediadores sob o poder papal. A pessoa de Cristo não era plena e suficiente para fazer a mediação entre Deus e os pecadores. Daí surgiu a dependência do pecador aos sacerdotes e as exigências desses para que os pecados fossem perdoados. Aí vem uma série de coisas aí que, não é, a gente sabe que existe, né? Você tem que rezar isso, rezar aquilo, fazer aquilo, né? E você vai para a Escritura, não tem nada disso. Você pediu perdão em nome de Cristo, Deus já lhe perdoou, já aceitou o seu arrependimento e já o perdoou. Não havia qualquer atenção à Escritura quanto à justificação pela fé na obra perfeita de Cristo como mediador de Deus. Paulo diz em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Não é outra coisa. Não é uma tradição, não é um dogma, não são homens. O Evangelho é Cristo, sua vida, sua obra mediadora que faz isso. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele afirma o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho oportuno que se deve dar em tempos oportunos. Então, Paulo afirma, a Escritura afirma, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Deus homem. O que chama a atenção nesse texto é a afirmação da Escritura, só há um mediador entre Deus e a humanidade, e este mediador é Deus homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que media a salvação dos pecadores, e não existe outro mediador que possa mediar a salvação dos pecadores diante de Deus. Por quê? Porque todos são pecadores, têm a mesma natureza que eu e você, irmãos. Tem que haver alguém sem pecado, alguém puro que possa fazer isso e tomar o nosso lugar e nos substituir diante de Deus. A justificação, ela é substitutiva, por isso nós somos justificados. Cristo tomou o nosso lugar nessa mediação e recebeu sobre si o castigo que vinha para mim, para a minha condenação. Essa é a linguagem que Paulo usa para dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Essa é a justiça de Deus colocada na cruz ali, com o mediador, com o seu mediador, o único, não há outro. Então, irmão, nesse contexto não há papa, não há padre, não há pastor, não há santo padroeiro, não há santa padroeira, nem Virgem Maria que possa fazer esta mediação. Porque todos nesse contexto, irmãos, são pessoas pecadoras e carecem da mediação de Cristo. É inócua, é sem valor.
É tempo perdido. É adoração sem fundamento. É crer numa coisa que não existe, que não tem qualquer credibilidade na Escritura. Porque é a Escritura que aponta, Cristo é o único mediador. Só na Escritura, agora é só Cristo, para a salvação dos homens. A reforma puxou a igreja de volta para a verdadeira doutrina da mediação de Cristo, revelada na Escritura, e lançou por terra toda heresia colocada pela tradição e pelos dogmas da religiosidade da igreja daquele contexto. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o autor diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. O que é que Pedro quer dizer com isso? Pedro revela que a Escritura revela que os crentes são sacerdotes diante de Deus. Não precisa-se mais de nenhuma pessoa que faça a mediação entre eu e Deus, entre você e Deus. Porque Deus nos constituiu pela justificação do poder do Evangelho, que nós fôssemos sacerdotes diante dele. Há dois fatos nesse texto aqui que Pedro fala com relação à mediação de Cristo. Primeiro, a eleição de Deus. Vós, porém, sois geração eleita. Então aqui a gente vê que é a intervenção de Deus. Segundo, sacerdócio real. É o exercício do sacerdote real diante de Deus, mediante a mediação de Cristo. A mediação de Cristo elege pecadores para Deus e os fazem sacerdócio reais de Deus. Diante de Deus, isto é, não é mais preciso a intervenção de ninguém para se chegar à presença de Deus, pois Cristo media esta verdade, este fato, esta ação. Então, para se chegar a Deus, não precisamos mais de padre, papa, pastor, dos santos, seja lá de quem for. Basta crer em Cristo por meio da sua redenção, da sua mediação, e Ele nos coloca na presença de Deus. Irmãos, isso são os legados da reforma, isso mudou a história. Isso mudou a história do mundo. Isso mudou a história do Ocidente. Isso tem mudado a história de muita gente, da nossa própria vida. O legado da reforma foi tremendo para a igreja, pois trouxe de volta a centralidade da Escritura e da pessoa de Cristo. O Evangelho, de modo claro, revela a mediação de Cristo Jesus. Ele próprio afirma: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quais dos santos, dos mediadores, assumem ou falaram isso aqui de si mesmos? Nenhum deles. Nenhum deles, irmãos. Por quê? Porque eles não têm capacidade para isso. Só Cristo Jesus, irmãos. Aqui está claramente a sua mediação. Então, o principal ponto da reforma é a afirmação de que o ser humano só pode ser salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e não por méritos humanos. Não se compra a salvação. Não se compra, irmãos. Não é as suas boas ações que vão comprar a sua salvação. Não compra. Não é porque você é uma boa pessoa, tem a moral elevada, você é um cara honesto, você é um cara sério, você é um cara, vamos supor assim, fiel à sua esposa. Nada disso, irmãos. Isso é bom que você seja assim, é bom que você seja fiel, é bom que você seja honesto, é bom que você seja uma pessoa com a moral ilibada. Isso é ótimo, mas isso não lhe justifica diante de Deus. Não lhe justifica. Somente se a pessoa de Cristo. Você crendo nele. Só isso. Mais nada, por fé. Vem de fora. Não é daqui para fora, não é daqui para Deus, é de Deus para a gente. Porque Ele sabe que nós não temos capacidade, irmãos, de nos colocarmos diante dele. Concluindo, irmãos, a nossa pregação de hoje. Passado meio milênio
Muitos cristãos caíram no esquecimento destas verdades preciosas, o que ocasionou o surgimento de velhos enganos e de novas distorções da fé e das práticas cristãs. Aumentou o número de dogmas, aumentou o número de tradição, aumentou o número de práticas aí que são esdrúxulas, estranhas à Escritura. Não é? Nunca em nosso tempo houve o surgimento de tantas igrejas. Nunca em nosso tempo o testemunho da igreja foi tão irrelevante e superficial. Motivo, porque esqueceram e abandonaram os pilares da reforma protestante. Estão dando vida a outras coisas, a outras vozes. E não é isso aqui, irmãos. Não é Escritura, não é Cristo. A gente vai ver domingo que vem a graça, a fé e a glória só a Deus. Nós vamos entender, né, o que está acontecendo. Pense nisso, aplicação para a sua vida. Não negocie o ensino teológico trazido pelos fundamentos da reforma protestante, em seus cinco solas. A igreja e o crente não subsistem sem a doutrina dos apóstolos replicada na teologia reformada. A igreja jamais deverá esquecer e deixar de ensinar e aplicar à vida cotidiana dos fiéis as verdades divinas contidas nos cinco solas. Somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. São os pilares que fundamentam a nossa fé. Não existe outros. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos dê a graça de amá-lo, de desejá-lo, por sua infinita obra redentora e maravilhosa e bondosa obra redentora em nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua mão sobre nós. Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, a Escritura, a mediação de Cristo, Senhor, para a nossa vida pessoal, Pai, para a nossa relação com o Senhor ser mais alargada, mais bonita, mais prazerosa, Senhor, para que a nossa confiança no Senhor se dilate muito, Senhor, independente das circunstâncias. Obrigado por Cristo, Senhor, pela sua obra, pela sua mediação, Pai, pelo seu sacrifício na cruz. Ali está, Senhor, um marco central da obra mediadora de Cristo para toda a humanidade, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é escrita, que nós temos acesso para conhecer o Senhor, conhecer o Teu caráter, conhecer, Senhor, a Tua obra e o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, ilumina os nossos olhos, abra o nosso coração para nos deleitarmos no Senhor, Pai. Perdoa nossos pecados, a nossa negligência, Senhor, a nossa falta de vontade, Senhor, de conhecermos o Senhor. E aviva-nos. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Ora, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Assim te oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós